E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E nesse vídeo eu vou analisar um SSD de baixo custo e ótimo desempenho, o NV2 da Kingston. Se quiser saber mais sobre esse SSD, vem comigo! Dentre os hardwares mais procurados e mais essenciais hoje em dia, estão os SSDs de baixo custo. Isso porque na prática, você ter um SSD no seu computador é praticamente tão essencial hoje em dia quanto ter um processador ou memória RAM. Não faz mais sentido você ter um PC sem SSD, porque o desempenho fica horrível. E o Kingston NV2 chegou no mercado com a missão de ser um dos SSDs mais vendidos, até porque veio para substituir um SSD de grande sucesso, o NV1. Quem diria, né? O NV2 é sucessor do NV1. Que coincidência incrível! O NV2 é um SSD que usa formato M.2, padrão NVMe e interface PCI Express 4.0 X4. Ele pode ser encontrado em capacidade de 250 GB, 500 GB, 1, 2 e 4 TB. A Kingston me enviou o modelo de 1 TB para testar. Valeu aí, Kingston! Nessa capacidade, a velocidade máxima de leitura nominal é de 3.500 MB por segundo e a de escrita é de 2.100 MB por segundo. O TBW desse modelo de 1 TB é de 320 TB, o que é bem menor do que dos modelos topo de linha, mas ainda assim um valor suficiente para você não precisar se preocupar com isso se for utilizar esse SSD num cenário típico de um computador doméstico. Ah, e se você não está familiarizado com termos como NVMe, TBW e outros do tipo, dá uma conferida nesse vídeo que está aqui no card, onde eu explico esse e vários outros conceitos relacionados a SSDs. Eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, voltando ao NV2, ele utiliza memórias do tipo QLC, que armazenam 4 bits de dados por célula e são utilizados principalmente em SSDs de baixo custo. O que nos traz a uma característica que eu pude descobrir sobre o NV2. Por ser um modelo de entrada feito para vender em alta quantidade, ele pode ter uma grande variação dos seus componentes. Além das memórias NAND que podem variar, o próprio chip controlador pode ser de mais de um modelo diferente. No modelo que eu testei, o chip controlador é o Silicon Motion SM2267XT, mas eu já vi fotos e análises do mesmo modelo, testados por um site estrangeiro, que usa o controlador Fisson E21, além de modelos diferentes de memória NAND. Ou seja, tenha em mente que o desempenho pode variar um pouco de um SSD para outro, mesmo que seja do mesmo modelo. O que o fabricante garante, aqueles 3.500 MB por segundo de leitura, é o desempenho mínimo, então você pode ter sorte de pegar um modelo que tenha um desempenho acima disso. O preço do NV2 de 1 TB nos Estados Unidos é de apenas $50. No Brasil, no dia que eu gravo esse vídeo, eu encontrei o modelo de 1 TB por R$380, o que é um valor bem interessante. Então vamos dar uma olhada nesse SSD. Aqui você confere a embalagem dele, que na verdade é aquela embalagem tipo cartela que a Kingston costuma usar. Aqui além do modelo também vemos a informação da garantia, que é de 3 anos. Esse aqui é o Kingston NV2 de 1 TB. Ele é bem simples e não tem dissipador. Há uma etiqueta com as informações do modelo cobrindo os componentes. Do lado de baixo não há nenhum chip. Essa também é uma característica constante do NV2, ele tem componentes de apenas um lado, o que é essencial para a compatibilidade com alguns modelos de notebook compactos. Retirando a etiqueta, a gente confere como o modelo é simples. Tem apenas 2 chips de memória flash e o chip controlador. Ele tem espaços vazios para mais 2 chips de memória flash, que são utilizados nos modelos de maior capacidade. Note que ele não traz chips de memória DRAM, que normalmente é utilizado nos modelos topo de linha para acelerar o acesso. O controlador é o Silicon Motion SM2267XT. Esse chip usa a conexão PCI Express 4.0 X4 e é voltado a SSDs de entrada, como era de se esperar. O modelo que eu testei usa chips de memória NAND Intel QLC de 144 camadas, remarcadas com uma marcação da Kingston, que nesse caso está ilegível. Como eu falei antes, o NV2 pode ser encontrado com diferentes componentes, tanto o controlador quanto as NANDs. Então, fisicamente, o Kingston NV2 é um SSD bastante comum. Mas quanto ao desempenho?
Eu instalei ele num computador e rodei testes com o programa Crystal Disk Mark 8, no modo otimizado para SSDs NVMe. Primeiro eu rodei com arquivo de teste de 1 GB e depois com arquivo de teste de 64 GB, para verificar o desempenho com uma quantidade maior de dados. Eu também rodei o teste Storage Benchmark do 3D Mark, que simula carga, instalação e save de diversos jogos, para verificar o desempenho dele no contexto de um computador gamer. Depois eu copiei alguns arquivos grandes, quase enchendo o SSD, para verificar qual o desempenho dele nesse cenário e qual a velocidade de escrita sustentada. Eu não utilizei dissipador no SSD durante os testes. Aqui na tela você confere a configuração da bancada de testes. Para a gente ter uma base de comparação, eu rodei os mesmos testes em outros SSDs, como o Kingston NV1, que é o antecessor do NV2, e o WD Blue SN570, também de 1 TB, que é um SSD intermediário. Eu também incluí um SSD topo de linha, o Kingston Fury Renegade de 2 TB, para que a gente possa ter uma ideia da diferença real de desempenho entre um SSD de baixo custo e um SSD bem mais caro. E você deve ter reparado que o NV2 utiliza a interface PCI Express 4.0, né? Pois bem, a gente estava acostumado a ver SSDs de entrada com interface PCI Express 3.0. E apenas os modelos topo de linha estavam utilizando a interface 4.0, já que ela permite taxas de transferência máximas teóricas de até 8.000 MB por segundo. Acontece que praticamente todas as placas-mãe e processadores atuais suportam PCI Express 4.0. Esse está se tornando rapidamente o padrão, portanto é natural que mesmo SSDs de entrada comecem a utilizar esse tipo de interface. Porém, ainda tem muita gente que tem um computador que não suporta PCI Express 4.0, apenas PCI Express 3.0. Isso mesmo em sistemas relativamente recentes. Isso significa que o NV2 não vai ser compatível? Não, não é o caso, ele vai sim ser compatível. Isso porque as diferentes versões do PCI Express são compatíveis entre si, só que nessa situação ele vai trabalhar com a velocidade do PCI Express 3.0. Isso não deve fazer assim muita diferença, já que um slot PCI Express 3.0 X4 tem uma velocidade máxima teórica de 4.000 MB por segundo, que é acima da velocidade nominal desse modelo. Então, para testar se existe uma perda de desempenho nessa situação, eu também rodei os testes com o NV2 instalado num slot PCI Express 3.0. Então vamos aos resultados. Primeiramente, o teste com 1 GB de dados. Os testes utilizam diferentes profundidades de fila e número de threads, que simula situações de quando o SSD está sendo utilizado por mais de um programa ao mesmo tempo. Na leitura sequencial com profundidade de fila igual a 8 e uma thread, o NV2 foi 77% mais rápido do que o NV1 e ficou em empate técnico com o WD Blue SN570. Nesse teste ele perdeu 12% de desempenho ao ser utilizado no PCI Express 3.0. Já na escrita sequencial com a mesma configuração, o NV2 foi 50% mais rápido do que o NV1, 18% mais lento que o WD Blue e não perdeu desempenho com a interface mais lenta. Na leitura sequencial com profundidade de fila 32 e uma thread, o NV2 foi 67% mais rápido do que o NV1, também ficou em empate técnico com o SN570 e perdeu 11% de desempenho com a interface 3.0. Na escrita sequencial com essa configuração, novamente o NV2 foi mais rápido que o NV1, mais lento que o SN570 e não perdeu desempenho quando ligado no PCI Express 3.0. Na leitura aleatória com blocos de 4 KB, profundidade de fila 32 e 16 threads, o Kingston NV2 foi 18% mais rápido que o NV1, 56% mais lento que o WD Blue e não sofreu com a interface da geração anterior. Na escrita aleatória com essa mesma configuração, o NV2 foi mais rápido que o NV1, empatou com o WD Blue e ficou 16% mais lento com a interface PCI Express 3.0. Na leitura aleatória com blocos de 4 KB, fila 1 e uma thread, o NV2 foi ligeiramente mais rápido que o NV1, empatou com o SN570 e o uso do slot PCI Express 4.0 não fez diferença. Na escrita aleatória com essa configuração, todos os testes obtiveram resultados semelhantes, exceto, claro, o do SSD topo de linha. Agora vamos aos testes com arquivo de dados de 64 GB. Esse teste é bem mais estressante para o SSD por conta dessa grande quantidade de dados. Note que 64 GB é uma quantidade de dados maior, por exemplo, do que a carga da maior parte dos jogos.
Na leitura sequencial com profundidade de fila 8 e uma thread, o Kingston NV2 foi 78% mais rápido do que o NV1, ficou empatado com o WD Blue SN570 e perdeu 12% de desempenho com a interface PCI Express 3.0. Na escrita sequencial, o NV2 foi mais rápido que o NV1 e venceu o WD Blue, que é um SSD mais caro. No teste de leitura sequencial com fila de 32, o NV2 foi 69% mais rápido do que o NV1, novamente ficou em empate técnico com o SN570 e perdeu um pouco do desempenho quando usando o slot PCI Express 3.0. No teste de escrita sequencial com essa configuração, novamente ele ganhou do NV1 e do WD Blue. No teste de leitura aleatória com blocos de 4 KB, fila de 32 e 16 threads, o NV2 ficou um pouco abaixo do NV1, mas ganhou do WD Blue. Curioso, na escrita com essa mesma configuração, o NV2 foi mais rápido que o NV1 e também que o SN570. Já na leitura aleatória com apenas uma thread e fila de um comando, que é uma situação bem relevante, o NV2 ficou um pouco atrás do NV1, mas ganhou do WD Blue. E no teste de escrita com essa configuração, o NV2 não se saiu bem, mas também não fez feio. Agora vemos o resultado do teste Storage Benchmark do 3D Mark, que é dado em termos de uma pontuação. Nesse teste, o Kingston NV2 foi 46% mais rápido que o NV1 e ficou em empate técnico com o modelo da WD. Outro teste importante que eu fiz foi de gravação em um volume enorme de dados para verificar a velocidade sustentada e a temperatura. Copiei alguns arquivos grandes totalizando cerca de 900 GB de um SSD de alto desempenho para o NV2. Esse teste é ótimo para a gente verificar o tamanho e o desempenho do cache SLC, que é um recurso que os SSDs usam para acelerar a escrita, gravando apenas 1 bit por célula para deixar para arrumar a casa depois. A velocidade de gravação foi em torno de 2,5 GB por segundo durante a gravação dos primeiros 250 GB, ou seja, quase 1/4 do espaço livre do SSD. Isso é excelente porque significa que ele utiliza todo o espaço disponível como cache SLC. Após esgotar esse espaço, o NV2 passou a gravar dados com uma velocidade sustentada de cerca de 150 MB por segundo. Essa velocidade é baixa se a gente comparar com aquela alcançada quando o cache SLC estava em uso, mas ainda assim é boa quando comparada com a taxa de escrita sustentada que eu costumo ver em outros SSDs de baixo custo. Ou seja, o uso do cache SLC no NV2 é bem otimizado, permitindo que você tenha uma alta velocidade de escrita em praticamente qualquer situação. Apenas quando você precisa gravar uma quantidade de dados muito grande, acima de 250 GB de uma vez só, é que essa velocidade fica limitada. Mas cá entre nós, esse cenário é bem raro, não é algo que acontece todo dia. Durante esse teste, que é a situação que mais estressa um SSD, a temperatura no sensor do drive, medida pelo Crystal Disk Info, chegou a 71 graus Celsius, com temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Lembrando que eu fiz esse teste sem dissipador no SSD, ou seja, mesmo na pior situação possível, ele aqueceu bastante, mas foi uma temperatura razoável, que não chegou a causar perda de desempenho. Então, qual minha conclusão sobre o SSD Kingston NV2 de 1 TB? Mas antes dessa conclusão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já deixou o like e já se inscreveu no canal? Se está gostando do vídeo, faz isso agora por favor, não custa nada e ajuda bastante. E se você já acompanha o canal e gosta do conteúdo, pode se tornar membro, pagando uma quantia simbólica todo mês e participando do grupo de WhatsApp dos apoiadores do Coelho, onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo, dentre outros benefícios. Então dá uma olhadinha aí no botão Seja Membro. Valeu! Então vamos falar o que eu achei do Kingston NV2. E não tem muito o que enfeitar, simplesmente ele é um ótimo SSD para o valor que ele custa. Ele tem praticamente o mesmo preço de qualquer outro SSD de entrada da mesma capacidade, só que tem um desempenho similar ao de um SSD intermediário, ou até mesmo ao de um SSD topo de linha de algum tempo atrás. Uma coisa que fica bem claro é que ele é bem mais rápido que o modelo anterior, o Kingston NV1. E como ele custa praticamente a mesma coisa que seu antecessor, essa é uma evolução muito bem-vinda. Claro que se a gente comparar ele com um modelo topo de linha que custa o dobro do preço, como o Kingston Fury Renegade, ele não vai ser tão rápido. Mas aí não é uma comparação justa, né? Outra coisa, se você não tem um slot M.2 compatível com PCI Express 4.0 na sua placa-mãe, você pode estar se perguntando se você não vai perder muito desempenho com esse SSD. Na prática não. A perda de desempenho quando você instala ele num slot PCI Express 3.0
é pequena, de cerca de 10%, e apenas em algumas certas situações, como a leitura sequencial. Então no dia a dia isso não é algo com que você deve se preocupar. Tipo, se você tem um computador um pouquinho mais antigo, ainda assim é melhor comprar o NV2 do que o NV1. Então, para a maioria dos usuários, o Kingston NV2 é uma compra certeira, porque sua relação custo-benefício é excelente, tanto para ser utilizado num computador de mesa quanto num notebook. E você, o que achou desse SSD? Pretende comprar esse modelo ou acha que tem alguma opção mais interessante? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou, ou o dislike se você não gostou, e se inscrever no canal porque ajuda bastante. Valeu!